Ainda de pé, abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, a partir do versículo 5. Daqui a pouco nós vamos ter a ceia do Senhor. Mas antes vamos meditar aqui nesse texto. Filipenses capítulo 2, versículo 5, do versículo 5 ao 8. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou a seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Senhor Deus e Pai, fala agora ao nosso coração. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar? Eu queria falar nesta noite, irmãos, sobre renúncia. Renúncia. Renúncia é deixar de possuir alguma coisa, abdicar, abrir mão de algo. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está falando de renúncia. E ele está citando como um exemplo de renúncia, ele está escrevendo para a igreja dos Filipenses, e ele está falando sobre renúncia para essa igreja, para os crentes de Filipos. E ele fala de renúncia, e ele cita como exemplo de renúncia a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o maior exemplo de renúncia para nós. E qual foi a renúncia que Jesus fez? O que é que Jesus renunciou? O apóstolo Paulo fala aqui, que Jesus sendo Deus, embora sendo Deus, ele não exigiu, nem se apegou a seus direitos como Deus. Ou seja, Jesus ele renunciou o direito de ser Deus. Ele é Deus, mas quando ele veio aqui na terra, ele renunciou esse direito. Então renúncia é o quê? É você abrir mão, é deixar de possuir, é abdicar. E a Bíblia diz, irmãos, que nós cristãos, crentes, nós temos também que ter uma vida de renúncia. Amém? Aliás, para sermos crentes, existe essa condição. A Bíblia coloca essa condição. O verdadeiro crente, ele só pode ser crente mesmo, verdadeiro crente, se ele renunciar. Temos aqui o exemplo de Jesus, que fez a maior renúncia de todas. Renunciou à sua própria natureza divina. Jesus, ele poderia se apegar a isso, a questão dele ser Deus, mas ele diz aqui o texto, Paulo usa a palavra esvaziou-se. Renunciar é você esvaziar-se. De quê? De você mesmo. Você fica vazio de você. Você fica vazio do seu eu e fica cheio de Deus. Renúncia é isso. É você se esvaziar de você mesmo e se encher de Deus. E quando Jesus está falando, aquela oração que Jesus fala com o Pai, olha o que Jesus fala para o Pai. João capítulo 17, versículo 5. E agora, Pai, glorifica-me junto ao Senhor com a glória que tínhamos juntos, antes do princípio do mundo. Jesus, quando veio a este mundo, irmãos, ele renunciou o esplendor que ele tinha no céu. Ele renunciou à glória que ele tinha. Ele tinha uma glória muito grande junto ao Pai, quando ele estava no céu. Mas quando ele veio para a terra, ele abandonou, ele deixou essa glória. E por isso que ele agora faz essa oração. Pai, glorifique-me junto ao Senhor com a glória que tínhamos juntos. Ou seja, Jesus está pedindo, Senhor, Pai, que eu volte a ter aquela glória que eu tinha junto contigo antes do princípio do mundo. Então o que Jesus abandonou foi a glória dele, que ele tinha no céu, ele abandonou, para se tornar homem,
para se tornar um ser humano, ele abandonou a glória que ele tinha. Ou seja, isso é o maior exemplo de renúncia, irmãos, que pode existir. Jesus renunciou à glória que ele tinha, a natureza divina. Nós devemos renunciar a quê? E o ser humano, eu e você, devemos renunciar a quê? O que é que a Bíblia diz que nós temos que renunciar? Vamos ver isso agora? As coisas que nós temos que renunciar. Jesus, ele disse, ele falou que é que a gente precisa renunciar. Lucas 14, versículo 33. Vamos ler todos juntos? Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. O que é que nós temos que renunciar para sermos discípulos de Jesus? O que é que diz aí? Você quer ser discípulo de Jesus? Então renuncie. O que, pastor? Renuncie tudo o que você possui. Amém? A mãe foi fraco. Amém, irmãos? Quem coloca essa condição é Jesus. Ninguém pode, diga ninguém. Ninguém pode se tornar. Olha que Jesus não está dizendo crente. Crente todo mundo pode. Crente todo mundo é. Cristão é gato e cachorro. Agora, Jesus está falando discípulo. Quem quer ser discípulo? Crente não quer dizer nada, viu, irmão? Crente não quer dizer nada. Agora, discípulo é outra história. Amém? Discípulo é aquele que segue os ensinamentos de Jesus. Para sermos discípulos, temos que renunciar a tudo que possuímos. Quer ver um exemplo? Os discípulos, os 12, eles tiveram que renunciar a muita coisa. Ou, na realidade, eles renunciaram tudo que eles tinham, não é verdade? E possuíam. Para seguir a Jesus, eles tiveram que fazer muitas renúncias. E a mesma coisa acontece com a gente. E desse tudo aí, irmãos, desse tudo que Jesus está falando, tem que renunciar a tudo que possui. Existe uma coisa que é especial e que talvez seja a mais difícil. A mais difícil. Porque tem gente que pode negar a casa, pode, abandona a casa, abandona carro para seguir a Jesus. Mas tem uma coisa que Jesus fala lá em Mateus 6, 16, 24, que é fundamental. Vamos ver Mateus 16, 24? Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser ser o meu seguidor, negue a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. A primeira coisa, irmãos, que nós temos que fazer para seguir a Jesus é renunciar ou negar a nós mesmos. Que aí é o mais difícil, a coisa mais difícil que existe é isso aí. Porque isso vai de encontro à nossa natureza, à nossa carne. Você negar você mesmo, imagine aí. Você negar a você, ao seu eu. E o que é que significa negar a si mesmo, irmãos? O que é que Jesus quer dizer com negar a si mesmo? O que é que você entende com isso? Eu tenho que negar a mim mesmo. O que é que isso significa? O que é que isso significa? Quer ver o que é que significa? Vamos ver Jesus lá no Getsêmani. Vamos ver a oração de Jesus no Getsêmani. Lucas 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita e não negar a si mesmo, é negar a própria vontade. Você não tem mais vontade, a vontade agora é a de Deus, amém? Não é mais o que a gente quer, é o que Deus quer. Jesus queria ir até a cruz? Não. Ele disse assim: passa de mim, afasta de mim este. Qual era o cálice que ele estava se referindo? A cruz. Ou seja, ele não queria.
passa de mim, afasta, olha, afasta de mim, Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, porém, que não seja feita a minha vontade, mas a... Os irmãos entenderam que é negar a si mesmo? É negar a sua vontade? E a sua vontade, ela tem que estar de acordo com a vontade de Deus, senão é a de Deus que tem que prevalecer. Amém, irmãos? Jesus está dizendo, se alguém quiser, não é obrigado. Se quiser, não é obrigado. Você só segue a Jesus quem? Mas quem quiser seguir, aí tem uma condição. E a primeira qual é? Negar. Além de negar a si mesmo, tem outra, né? Mas a gente não vai falar sobre essa outra. É tomar o quê? A cruz. Os irmãos estão entendendo? O que é negar a si mesmo? É negar a própria vontade. A própria vontade. Para citar um exemplo aqui na Bíblia, Paulo estava escrevendo para os crentes de Corinto, e lá eles estavam brigando entre eles, havia briga, eles estavam discutindo, estavam brigando por várias coisas. Olha o que é que Paulo diz para esses crentes. O fato, 1 Coríntios 6,7, o fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Paulo está falando aqui de renúncia. Ele estava dizendo aos crentes de Corinto, em vez de vocês ficarem brigando, porque só o fato de vocês estarem brigando, isso já é uma completa derrota na vida de vocês. Em vez de brigarem, por que é que vocês não renunciam o direito que cada um tem? Renuncie. Renuncie o seu direito. Renuncie, e aí não vai ter briga. Se você renunciar aquilo que você acha que é direito seu, se você sofreu o prejuízo, sofra o prejuízo, é melhor. Mas não brigue não fiquem brigando não. Porque os crentes de Corinto estavam brigando entre si, disputando as coisas. Então, irmãos, renunciar, negar a si mesmo, é negar o nosso próprio eu, a vontade do eu, o querer do eu. Então isso é renúncia. Nós temos um exemplo, eu vou citar dois exemplos, um no Antigo, outro no Novo Testamento de renúncia. No Antigo Testamento, Moisés, está lá em Hebreus 11, 24 a 26. Moisés renunciou. Renunciou o quê? Quem era Moisés? Ele cresceu como? Ele era quem? Moisés, ele era filho da filha de Faraó. Não é isso? Olha o que diz o texto. Moisés, quando cresceu, recusou ser tratado como filho da filha do Faraó. Ele renunciou a esse tratamento, que era um tratamento muito bom, não é verdade? Ser tratado como filho da filha de Faraó era tratamento de quê? De príncipe. Mas ele renunciou a esse tratamento e escolheu o quê? Ele renunciou por quê? Para quê? Para partilhar dos maus tratos do povo de Deus, em vez de desfrutar os prazeres passageiros do pecado. Ele achou que isso era melhor. Sofrer pelo Cristo prometido do que possuir todos os tesouros do Egito. Pois aguardava ansiosamente a grande recompensa que Deus lhe daria. Amém? Olha que renúncia Moisés fez, irmãos. Ele renunciou à carne dele, o desejo dele de estar no Egito, no conforto do Egito. Agora, irmãos, Moisés tinha uma motivação, viu, para fazer essa renúncia. Sabe qual era? Porque ele estava ansiosamente aguardando a grande recompensa que Deus lhe daria. Amém? Você sabia que quando você renuncia, você tem uma recompensa guardada para você? É claro, irmão, você não vai ficar renunciando, esperando e dizendo para Deus, olha Deus, estou renunciando, viu? Estou renunciando, viu? Olha lá, olha minha recompensa. Não é por aí, irmãos. Você vai renunciar por prazer. Amém? Porque você ama Jesus. Agora que a Bíblia diz que vai ter recompensa, vai. Viu? Quem renuncia vai ser recompensado. Amém? Moisés renunciou e sabia que ele iria ser recompensado. E no Novo Testamento, quem a gente pode citar como exemplo de renúncia, depois de Jesus? O apóstolo Paulo. Está lá em Filipenses 3, 5, 8. Se Moisés renunciou o tratamento de filha de Faraó,
filho da filha de Faraó, Paulo renunciou o quê? Ele diz o que ele renunciou. Olha o que ele diz aí. Porque eu passei pela cerimônia da iniciação judaica, circuncidado quando tinha 8 anos de idade, pertencente ao povo de Israel, sou da tribo de Benjamim, sou genuíno hebreu, não sou Nutella, sou hebreu genuíno. Além do mais, sou raiz. Além do mais, sou membro da seita dos fariseus. Eu era membro, que exigia uma mais estrita obediência a todas as leis e costumes judaicos. Era sincero, perseguia a igreja de Deus grandemente, procurava obedecer minuciosamente até o extremo de cada preceito e regulamento judaico. Agora presta atenção no que Paulo vai dizer. Entretanto, todas essas coisas que eu antigamente julgava como muito valiosas, eu agora lancei-as todas fora. Quando eu aceitei Jesus, eu renunciei tudo isso. Eu renunciei, a fim de poder colocar a minha confiança e a minha esperança em Cristo. Tudo isso que eu renunciei, todas essas outras coisas, perderam o valor para mim, quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Eu pus de lado tudo mais, achando que valia menos do que nada, a fim de poder ganhar a Cristo. Irmãos, Paulo, quando se converteu, ele renunciou tudo o que ele tinha ganho no judaísmo. Todos os bens materiais, ele era um homem de posse. Toda a posição que ele tinha, Paulo fazia parte do Sinédrio, era um fariseu muito respeitado, hebreu dos hebreus, tinha uma alta posição dentro da religião judaica, e ele e passou a ser um homem perseguido. Ele renunciou tudo isso. Amém? Agora, irmãos, o que acontece hoje em dia? Hoje em dia as pessoas querem seguir a Jesus e continuar seguindo o mundo. As pessoas querem ser crentes e não querem renunciar. É por isso que você ouve, né, e vê, fulano de tal se converteu, diz que se converteu, mas continua no mundo. Isso é muito comum com esses cantores aí que se convertem, né? Os cantores do secular. Aí diz que se converteu, que é gospel agora. Só que ele continua cantando secular. Ele está na igreja, mas ao mesmo tempo ele está no mundo. Mas ele diz que é assim mesmo. E que Deus aceita assim mesmo. E pode assim mesmo. Só que o evangelho, irmão, não é assim não. O evangelho é renúncia. Tem que renunciar. Amém, irmãos? Tem que renunciar. Não pode. Quem quiser, Jesus disse. Quem quiser, negue-se a si mesmo. E vamos ver agora a recompensa da renúncia. Mateus 16, 25 a 26. Olha o que Jesus diz. Se tentar se apegar à sua vida, vai perder. Mas se abrir mão de sua vida, se você renunciar à sua vida, por minha causa a encontrará. Você renuncia essa vida, aqui, essa vida de pecado, essa vida de prazer passageiro. E aí o que é que você ganha? A vida verdadeira. Então renúncia a isso, irmãos. A gente falou do jejum. O que é jejum? Jejum não é nada mais do que nada menos do que uma renúncia. Você vai renunciar o quê? Quando você jejua, você está renunciando o quê? Feijão, arroz, pão com manteiga, café gostoso, beiju, cuscuz, mandioca. Eita, pastor, não para de falar isso, que eu ainda nem tomei café hoje. Isso é o que, irmãos? Renúncia. É uma renúncia até boba, né? Eu sei que para alguns é difícil. O negócio de comida para alguns, irmão, não brinca com comida com gente, com crente, que isso aí é coisa braba. Quando fala jejum é como falar palavrão para alguns crentes, porque é coisa séria na hora da comida. Mas talvez jejuar para você não seja renúncia. Pastor, eu estou acostumado a isso, a ficar sem comer várias horas. Tudo bem, mas tem alguma coisa que para você renunciar é difícil. É ou não é? Você, jejum, você tira de letra. Mas tem outras coisas, assim, pastor, isso aí eu não renuncio não. Comida eu renuncio. Mas Deus está te falando nessa noite. Você precisa renunciar o que você não renunciou ainda.
Talvez você já esteja na igreja há muito tempo, mas tem coisas que você não renunciou. E está chegando a hora, e esse é o momento de você renunciar. Eu não sei o que é, mas Deus está te falando nessa manhã, nessa noite. Eu não sei o que é algo que você não renuncia de jeito nenhum. Né? Você está apegado a isso aí, olha. Isso aí ninguém tira da tua mão, não. Você já abriu mão de tudo, mas isso você já disse para Deus. Deus, isso não, isso eu não renuncio, não tem jeito, Deus. Mas Deus te pegou nessa noite, e Ele está te dizendo, é isso que eu quero. Você está ouvindo essa mensagem, porque é justamente isso que você ainda não renunciou, que eu quero que você renuncie. Amém? E o amém foi pouco agora, hein? Foi pouquíssimo amém, rapaz. Ó. E aí Pedro, Marcos 10, 28, 30. Então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te, respondeu Jesus. Olha, Pedro, irmão, estava questionando Jesus. Jesus, e nós? Nós deixamos tudo para te seguir. O que é que vamos ganhar com isso? Pedro, o que é que nós vamos ganhar? Jesus nem repreendeu Pedro, né? Pedro, que é isso, Pedro? Você está muito interesseiro? Não, Jesus não chamou a atenção de Pedro, não. Olha o que é que Jesus disse para Pedro. Digo a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Amém? Glória a Deus. Amém? 100 vezes mais. Só no céu? Não. Já no tempo presente, viu? Às vezes, irmão, a gente fica pensando que crente, a bênção é só no céu. Não, irmãos, a bênção já pode começar agora aqui, amém? Não é pecado não é errado não, ser abençoado aqui já, com coisas materiais, já no tempo presente, com casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Agora Jesus lembrou, com isso vem o quê? E com eles, perseguição. Também vai ter perseguição, né? E na era futura, a vida eterna. Então, irmão, tem recompensa aqui agora e lá no céu também. Amém? Glória a Deus. Há recompensa, sim. Existe recompensa. Agora, irmãos, precisamos aprender a renunciar. Viu? Renuncie. Se você quer ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo de Jesus, há necessidade de renúncia. E é o que Deus está nos falando nessa noite. Porque o que nós estamos vendo aí, irmãos, é muita gente dentro da igreja, muita gente aceitando Jesus, mas não querendo renunciar. Quer continuar com a mesma vida de antes, com as mesmas práticas de antes, e a Bíblia diz que isso é impossível. Se quer ser discípulo de Cristo, é impossível. E para nós que já estamos mais tempo no Evangelho, talvez ainda existam coisas que precisam ser renunciadas. E vamos ficar em pé agora e vamos orar. Você vai orar. Se tem alguma coisa, o teclado vai estar tocando. Se tem alguma coisa assim, Deus, agora não tem jeito, irmão. Ou você renuncia, ou vai ficar aí no banco da igreja, né? Vai ficar aí, né? Jesus não vai te abençoar como Ele gostaria de te abençoar. Os irmãos estão entendendo? Eu não sei o que é, né? Deus sabe o que é. Que você está precisando renunciar na sua vida cristã. Talvez seja um pecado, né? Pecado que te acompanha há muitos anos já, renunciar a esse pecado. Ou talvez não seja um pecado, mas é algo que não agrada a Deus na sua vida. Porque nem tudo, irmãos, né? Pode não ser pecado, mas é algo que está atrapalhando a sua vida espiritual, né? E está atrapalhando a sua vida, mas você não renuncia a isso. E por não renunciar, Deus não pode agir de uma forma mais forte na tua vida, porque isso aí é um obstáculo. Então, às vezes é um relacionamento que precisa ser renunciado, né? Um relacionamento que está atrapalhando a sua comunhão com Deus, um relacionamento, né? Não sei, às vezes alguma coisa aí, né? Alguma coisa que precisa ser renunciada. Feche seus olhos, a gente vai estar orando. Senhor Deus e Pai, o Senhor disse na tua palavra que quem quiser te seguir, tem que renunciar tudo. Tem que negar a si mesmo. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ó Pai, se tem alguma coisa que ainda precisa ser renunciada em nossas vidas, que isso possa ser feito, ó Pai.
que nós possamos fazer essa renúncia, Senhor. Tu sabes o que é, Senhor. Tu sabes o que precisa ser renunciado. Deus, toca no nosso coração. Que, ó Deus, a partir dessa noite, ó Pai, que cada um aqui se posicione, que se precisa renunciar a alguma coisa, que seja renunciada a partir dessa noite. Ó Deus, abençoa os que estão aqui, abençoa os que estão em casa também. E que nós possamos ser verdadeiros discípulos de Cristo. Que possamos fazer como Moisés, como Paulo, como o próprio Jesus. Que não se apegou, não se segurou naquilo que lhe era direito, ó Pai, mas abriu mão. Que nós possamos também abrir mão da nossa vontade para fazer a Tua vontade, ó Pai. Nos ajuda a renunciar todos os dias. Porque sabemos, ó Pai, que renúncia é diária. Ó Pai, nos ajuda a renunciar todo dia o pecado. Nos ajuda a renunciar todo dia, ó Deus, a ambição. Nos ajuda a renunciar todo dia, Deus, as coisas erradas. Nos ajuda a renunciar, Pai, todos os dias, ó Pai. Nos dá força, nos dá vontade, nos dá, ó Deus, a unção do Espírito Santo para renunciar, Pai, a nossa vontade, principalmente o nosso eu, a nossa carne. Nos dá, Senhor, essa força de renunciar. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos e te agradecemos. No nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus.